Olá, bom dia, né, a todas e a todos. Eu não poderia deixar de fazer uma menção a mais uma chacina, a mais um ato ou ação policial que matou muita gente. Segundo os dados oficiais, eram criminosos, mas nós sabemos que nem sempre esses dados eles incidem na verdade. A verdade é que foram 25 pessoas mortas, ainda com a proibição impetrada pelo Supremo Tribunal Federal de se ter alguma ação invasiva acontecendo durante a pandemia nas comunidades carentes, nas periferias, nas favelas, queiram chamar como bem entendam. A verdade é que, mais uma vez, nós vimos uma atitude intempestiva, criminosa em muitos aspectos, inconsequente, e que faz com que nós pensemos que estamos diante de um projeto. Aqueles que governam, eles têm na alça de mira como alvo uma população pobre, de classe pobre, uma população negra, em sua grande e esmagadora maioria. Há um problema aqui de classe, há um problema étnico, há um problema racial, bem estruturado, bem evidente. A verdade é que os números não param de crescer, e constatar que crimes violentos contra negras e negros não diminuem. Entra governo, sai governo, vão-se políticas que se dizem mais ou menos próximas da questão social, e os números não baixam, não decrescem. Sempre estamos diante de uma escalada de violência contra a negritude, e não parece que vamos ter alguma diferença nas coisas. A verdade é que nós temos uma expectativa de que a impunidade, esse governo ou desgoverno que nós temos agora, que tem como política a não política, ou a política contrária ao negro e à negra, ao pobre, ao negro e à negra pobre, que até no Brasil é redundância, no Brasil não só, em todos os países que você imaginar. E eu queria deixar essa indignação aqui registrada, porque não é possível que nós ainda não hajamos e não tenhamos uma atitude perante isso. Até quando nós iremos presenciar esse tipo de crime, esse tipo de desmando, de violência gratuita, de pessoas morrendo à míngua e à toa, de pessoas sendo alvo fáceis, de pessoas dilacerando a família e lutando as famílias gratuitamente, sem nenhum controle, sabe? Sem nenhuma menção de uma estratégia que não seja uma estratégia de necropolítica, que não seja uma estratégia de um genocídio amparado numa suposta ideia de lei, um genocídio legal. Sempre querem que nós não falemos assim, sempre querem que nós não nos expressemos por esses termos, mas como nós nos expressaremos diante de tanto desmando, diante de tanto problemas do racismo recreativo, do racismo institucional, do racismo estrutural, do racismo de classe, de todo tipo e gênero de racismo? Nós estamos diante de um problema constituído que acresce. Se fizermos dados agora, nós teremos que em menos de 23 minutos morrem negros no Brasil inteiro, sabe? Não é à toa que não tivemos censo em 2020 e não, provavelmente, ou pela vontade de muitos, não teremos em 2021. É sintomático e sistemático que isso aconteça, e que nós não tenhamos informações da nossa população, da expectativa das políticas públicas ou da falta dessas políticas públicas, e nós já iremos presenciar todo tipo de
narrativa mágica que transforma negros e negras em suspeitos, que transforma pessoas, homens e mulheres, crianças e adultos, idosos, em estatísticas, e essas estatísticas ainda bem camufladas, ainda bem escondidas, ainda bem ocultadas, e assim seguimos. Até quando? Espero que não nos deixemos levar pela essa ideia de que isso é normal, de que isso é o novo normal, pois não é. Nos preocupemos com isso que nos mata, com isso que nos pune, com isso que nos violenta, e não em determinar se um ator, um humorista que morre, foi ou não foi racista em determinado momento. Nós temos que ter foco. O que nos destrói, o que nos corrói, o que nos diminui, não é uma personagem de humorista diretamente. O que nos destrói são essas blitz que fazem revistas em negros e negras. As estatísticas de mulheres negras violentadas, as estatísticas de crianças negras que são vítimas das balas perdidas, os feridos, os que somem, os que são ameaçados dentro dos tribunais, morrem depois e não há punição, os julgamentos não acontecem, a proteção e o protecionismo ocorre. É esse tipo de coisa que nós temos que combater e não estamos vindo a combater. Prestemos atenção, senão nós iremos morrer todos os dias, aos milhares, às centenas, às dezenas, e engrossaremos essa estatística. Nós temos que dar um basta nisso.